No descobrimento do Brasil, né? Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, onde hoje é Salvador. Aí Cabral chegou no Brasil, ancorou o barco e encontrou um índio com quem foi falar. Chegando lá, perguntou ao índio: Opa, como é seu nome, filho? E o índio respondeu: Mim se chama Bar. Cabral disse: Bar, tá vendo aquela embarcação lá no horizonte? Bar falou: Tô sim. Cabral: vai lá nadando e avisa eles que achei terra firme. Aí, em sua homenagem, vou colocar o nome desta terra de Bafoi. Aí Bar olhou, viu que era melhor. Disse: ô meu rei, Bar tá numa preguiça, numa leseira tão grande. Faz o seguinte, bota o nome de Bahia, porque Bar não vai não.